Você já estava despedindo da gente, mas são considerações iniciais. Calma que nós vamos conversar mais. Realmente é um tema muito instigante, um tema que gera provocação, gera debate, e é esse o propósito também do Congresso, que as discussões aqui, que é um ambiente acadêmico, científico, também ganhem a sociedade e se discuta. É a arte do diálogo. O Congresso, nós já debatemos, só para título de informação, após a abertura, financiamento de campanha eleitoral, partidos políticos e convenções, desafios das campanhas eleitorais em período de novo coronavírus, crimes eleitorais e processo penal eleitoral, mídias e eleições, participação das minorias, fidelidade partidária, abuso do poder, registro de candidatura, reforma política e sistemas eleitorais, que foi terça-feira, e hoje estamos com o tema Igrejas e Eleições. Nós temos um outro convidado, advogado também. Eu cometi aqui um erro, dois, aliás. O primeiro é não parabenizar os advogados aqui presentes, que eu não fiz no dia 11, né? Parabéns, Carlos Henrique Caputo Basso, parabéns, Flávio Brito, parabéns, Thalita Magalhães. E quem não assistiu a live de terça-feira, que foi o dia 11, o dia do ensino jurídico do Brasil, eu parabenizei os advogados, os estudantes de direito e os magistrados. Então, quem não recebeu esse parabéns publicamente, recebeu parabéns agora também. Eu queria também deixar uma mensagem aqui até de explicação. O deputado Francisco Júnior, ele não pôde estar presente conosco porque foi diagnosticado exatamente nesta tarde com a Covid-19. Deixamos aqui um abraço, uma mensagem de melhoras, uma oração para o deputado Francisco Júnior. O deputado Francisco Júnior, que atualmente é o presidente da Frente Parlamentar Católica, ele é deputado pelo PSD de Goiás. Não pôde estar presente, mas nós temos brilhantes palestrantes aqui que estão fazendo esse debate com profundidade, com maestria. Eu quero chamar meu colega, advogado Flávio Brito. Flávio Brito, ele é advogado, pós-graduado pela Escola da Magistratura do Tribunal de Justiça do DF, pós-graduado em Direito Constitucional e Eleitoral pela Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral e da UNB, em conjunto, tendo apresentado monografia a títulos A Reforma Política e o Voto Uninominal, pós-graduado em Marketing Político e foi desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Seja bem-vindo, Flávio Brito. Fique à vontade. Muito obrigado pelo convite. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o nosso amigo Alexander Barroso, lhe desejar assim muito sucesso nesse evento, lhe parabenizar publicamente pelo seu aniversário, que foi agora no último final de semana, e parabéns também pelo Dia do Advogado. Gostaria de cumprimentar também o estimado amigo Lincoln Portela, um deputado que eu admiro muito em Minas Gerais, deputado há várias legislaturas, um homem probo, um homem digno, um homem que honra cada voto que recebeu dos mineiros que o mandaram para cá. O conheço há muitos anos, sou testemunha do seu trabalho. Gostaria de cumprimentar também o meu querido amigo Carlos Caputo Bastos. Carlos Henrique e eu fomos colegas nessa pós aí da Escola Judiciária Eleitoral do TSE, TREDF e UNB. Carlos também é um sujeito espetacular, um grande amigo, ótimo caráter, muito ético na sua atuação profissional e tem o privilégio de gozar da sua amizade assim há muitos e muitos anos. E gostaria também de cumprimentar a doutora Thalita Magalhães, que tive a oportunidade de conhecer hoje, e dizer que é uma grande honra estar aqui nessa live, nesse congresso, com Vossa Excelência. Gostaria de parabenizar todos também pelo Dia dos Advogados e cumprimentar todos que nos assistem. Falar depois de Lincoln Portela e de Carlos Henrique não é uma tarefa fácil, muito pelo contrário, é uma tarefa muito árdua, porque ambos colocaram situações muito importantes e pontuais sobre o tema.
Eu vou começar fazendo uma pequena avaliação do processo que está sendo julgado no aspecto técnico formal e vou colocar algumas questões também na parte constitucional e, inclusive, vou passar ao final uma dica que eu sempre passo para os líderes religiosos, eclesiásticos e candidatos que professam a fé cristã. Bom, inicialmente, ao falar deste processo que está em andamento, o processo ele tem início com as eleições de 2016, na cidade de Lusiânia, uma cidade aqui próximo aos arredores de Brasília, e então pastora e vereadora candidata naquele momento ao cargo também de vereadora, ela foi condenada pelo juiz da zona eleitoral por uma suposta prática de abuso de poder religioso. E aí permitam-me colocar a questão dos conceitos e procurarei ser bem técnico nessa parte do conceito de abuso de poder religioso e o novo conceito que o ministro Fachin está tentando implementar no cenário jurídico brasileiro, que é abuso de poder de autoridade religiosa. Parece ser a mesma coisa, mas são conceitos distintos. Então, no caso de Lusiânia, a vereadora foi condenada pelo juiz da zona eleitoral, ela e o seu pai. Ela entra com recurso ordinário eleitoral, que digo isso para os estudantes que nos assistem também, equivale à apelação. Então, ela entra com esse recurso sobe ao TRE, ela e o pai entraram com esse recurso é julgado pelo TRE, o TRE dá provimento ao recurso do pai da vereadora e mantém a condenação da vereadora. A vereadora é resignada, ela entra com um recurso especial eleitoral para o TSE. Esse recurso ele passa pelo crivo do juízo de admissibilidade do presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. E esse recurso, ele objetivamente, ele só pode adentrar na questão jurídica, ele não pode adentrar na questão fática, como ocorreu na zona eleitoral de Lusiânia, e também no TRE, que seja na zona eleitoral, seja no TRE de Goiás, a análise se dava de fatos e questões jurídicas, enquadramento jurídico. Muito bem. Com esse recurso especial eleitoral, esse recurso não foi admitido o seu processamento. O que a vereadora faz? Ela entra com um recurso de agravo para que esse processo fosse parar no TSE. Esse agravo ele é distribuído ao ministro Fachin, e o ministro Fachin ele conhece do agravo, dá provimento ao agravo para destravar a questão do recurso especial eleitoral. Sua Excelência, a meu ver, com as mais respeitosas vênias, ele se equivoca gravemente, porque ele ultrapassa a barreira do que era o jurídico e, para analisar a questão, ele tem que adentrar na questão fática. Ora, eu não teria como, no Tribunal Superior Eleitoral, salvo o melhor juízo, adentrar na questão de vereadora Valdirene cometeu o abuso de poder religioso, sim ou não, e de que forma, como se deram os fatos. Então, essa análise, ela confronta, a meu sentir, com uma súmula do TSE, com uma súmula do próprio STJ e com uma súmula do próprio STF. Sua Excelência foi um grande advogado e sabe muito bem desses aspectos técnicos formais, e como ministro, mais ainda, ele sabe dessa vedação de se adentrar nas questões
fáticas. Sua Excelência, então, não, caça o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral, absolve a vereadora Valdirene, consequentemente também foi cassada a sentença da zona eleitoral, e Sua Excelência, equivocadamente, ultrapassa mais uma outra barreira. Já tinha ultrapassado a questão fática, e aí ele diz o seguinte: agora nós vamos abordar a questão do abuso de poder de autoridade religiosa, conceito que Sua Excelência criou, e eu já vou adentrar nisso um pouco mais adiante. E já adianto que farei uma crítica técnica, eminentemente técnica. Para colocar a questão ainda sobre a problemática, agora no conceito de abuso de poder religioso, eu gostaria até, se os alunos tiverem papel e caneta para anotar, esse conceito ele surge na jurisprudência pátria a partir de um julgamento do TRE de Rondônia, e esse processo ele é objeto de um recurso, que é o recurso ordinário 265308, da relatoria do então ministro Henrique Neves. Eu até já brinquei uma vez com o Henrique que o grande culpado desse debate todo foi ele, né, por conta que ele foi o primeiro a abordar essa questão anos atrás. Mas vamos então à questão assim que vai me levar às críticas sobre o abuso de poder de autoridade religiosa. Eu tenho que retornar ao século passado, aonde tanto eu quanto o Carlos, nessa pós de 2007 e 2008, tivemos o prazer de dividirmos os bancos acadêmicos. Nós tivemos assim vários professores que foram muito impactantes, e me lembro que um deles falava muito de Assis Brasil. Quem foi Assis Brasil? Assis Brasil foi um político gaúcho, um grande entusiasta da legislação eleitoral, um dos principais pilares do primeiro Código Eleitoral brasileiro, e Assis Brasil recebeu a influência de um político e filósofo francês chamado Mirabeau. Mirabeau, ele dizia basicamente o seguinte: na França, até hoje, nós temos a questão das eleições se darem, deputado Lincoln, por distritos, né, como se fossem para que os estudantes que nos assistem possam compreender melhor a temática, os distritos assim do voto distrital puro, como acontece ainda nos dias atuais, seja na Inglaterra, no Canadá, nos Estados Unidos. Na França, na época de Mirabeau, era assim, tinha uns cantões. E Mirabeau dizia o seguinte: não é assim uma pessoa que mora em determinada territorialidade que tem a condição plena de ser representante dos demais eleitores daquela territorialidade. Na França, esses distritos são chamados de cantões, até os dias atuais. O que aconteceu? Só um minutinho, só para não cair aqui. Sim, peço desculpas. Então, na França, ele começa a fomentar o seguinte pensamento: o parlamento ele tem que representar os vários segmentos da sociedade. Ele tem, naquela territorialidade, ele tem os médicos, ele tem os advogados, os jornalistas, os profissionais liberais, os comerciantes, na época da França também, os burgueses, né, que eram até também uma categoria da época.
E essa ideia da representatividade, Assis Brasil se apaixona por isso. E diz o seguinte: no Brasil, os nossos representantes são eleitos pelo que seria hoje o sistema majoritário, né? Como se fosse nos distritos, como se fosse uma eleição de senador, onde o distrito é todo o Estado, a magnitude é toda aquela unidade da federação. E Assis Brasil vem com uma força muito grande com esse pensamento e começa a colocar esse posicionamento em debate, e isso altera a legislação eleitoral da época no Brasil. Então, o que nós temos que ter em mente? Com essa posição de Assis Brasil, o nosso parlamento brasileiro, diga-se a Câmara dos Deputados, as Assembleias Legislativas, as câmaras de vereadores, elas são representativas. Prestem bem atenção, representativas. Aonde eu tenho membros da sociedade, no caso, a magnitude, a territorialidade, vamos ter isso agora nas eleições municipais, são os municípios aonde vão eleger prefeitos e vereadores. Esses vereadores, ou no caso de deputados estaduais ou deputados federais, eles representarão uma parcela da sociedade brasileira. Ora, seria justo, e aí eu vou adentrar ainda na questão constitucional, mas eu deixo um questionamento. Seria justo eu impedir que, dentro da parcela brasileira, de brasileiros e brasileiras, cidadãos, cidadãs, que sejam alijados do processo eleitoral os representantes que comungam com o mesmo credo, fé ou pontos comuns convergentes? Seria justo isso? Penso que não, mas já vamos entrar nesse debate. Como bem disse o meu querido amigo Carlos Henrique, sobre a Constituição do Império de 1824, eu peço Vênia para ler para os que nos assistem. O artigo 5º, ele dizia o seguinte: a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Todas as outras, prestem bem atenção, todas as outras. Naquela época, nós tínhamos os evangélicos, hoje considerados tradicionais, né? Eu fui criado, deputado Lincoln, e assim, dentro do segmento evangélico, e me lembro que pequeno minha mãe me levava na Batista Renovada, né? É a Batista mais pentecostal, mas tinha um segmento da Batista tradicional. Os presbiterianos também são assim, os metodistas, os luteranos são mais tradicionais. Então, prestem atenção. Naquela época, em 1824, nós tínhamos a religião católica do Império e as demais religiões seriam permitidas, principalmente essas que eram oriundas da Reforma, ou seja, os evangélicos tradicionais que até então era o modelo que se tinha mais assim no Brasil. E diz o texto constitucional: todas as outras religiões serão permitidas, inclusive as de matrizes africanas, as espíritas, kardecistas, com seu culto doméstico ou particular em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior do templo. Ou seja, só a religião que poderia ter templo, na Constituição do Império de 1824, era a católica. As demais eram toleradas, mas não poderiam ter templo. Tem o texto constitucional de 1891, no artigo 72, e diz o seguinte: a Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade nos termos seguintes. Parágrafo 3º, que é o que nos interessa. Todos os indivíduos e confissões
e confissões religiosas podem exercer pública e livremente o seu culto. Então, essa Constituição, observadas as disposições do direito comum. Essa Constituição ela vem e altera aquela Constituição do Império e permite o seguinte, ela diz assim, o Estado passa a ser laico e todas as religiões podem coexistir oficialmente no país e ter os seus templos. Bom, vou avançar em alguns pontos constitucionais e vou partir, então, para a minha crítica quanto ao tema eleitoral. Vem o legislador constituinte de 1980, que foi eleito em 1986 para a Assembleia Nacional Constituinte, e nessa Assembleia, com o poder originário, constituinte originário, ele chega e ele reconhece a laicidade do Estado. E mais, ele reconhece que mesmo tendo um Estado laico, as religiões elas podem coexistir de forma harmônica com o Estado. E aí, deputado Lincoln, apesar de lhe conhecer há muitos anos, eu não me recordo, eu estou sendo traído pela minha memória, se o senhor foi constituinte à época. Não. Então o senhor tem o poder constituinte derivado. E vou falar sobre isso e uma coisa com todas as vênias e respeito em relação ao atual Congresso Nacional sobre essa questão que muitos tentam discutir, mas há uma impossibilidade. E já vou chegar lá. Por ser um poder constituinte derivado. Então, o que diz o legislador constituinte originário? No artigo 5º, inciso 2. Primeiro, ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ora, eu questiono a todos que nos ouvem, existe alguma lei que prevê a tipificação dessa terminologia de condutas denominada especificamente abuso de poder religioso? Não. Existe alguma lei que prevê essa tipificação do abuso de poder de autoridade religiosa vigente no país? Não. Ora, então, só pelo artigo 5º, inciso 2º, jamais poderíamos estar tendo esse risco que o TSE está querendo que o TSE não, com a devida vênia, que o eminente ministro Fachin está querendo colocar dentro da jurisprudência pátria. Vou além. Inciso 4, do mesmo artigo 5º, que são direitos fundamentais. E peço, principalmente, a todos os líderes religiosos que, porventura, estejam assistindo, prestem muito bem atenção nessa avaliação. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Ou seja, a Constituição garante o meu direito de expressar o meu pensamento. Eu não posso expressar esse pensamento através de um robô, de um fake numa rede social. Mas eu, Flávio Brito, posso dizer o seguinte, eu penso desse jeito, a favor do governo, contra o governo. Eu penso desse jeito a favor do parlamento, contra o parlamento. Desse jeito contra o STF, a favor do STF. É meu direito, assegurado constitucionalmente. Vem o inciso 6. E aí começamos a ver essa integração entre a questão Estado e a questão religiosa. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 7. É assegurado nos termos da lei a prestação, preste muito bem atenção, deputado, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva.
Ora, se o nosso Estado é laico, como é que ele vai permitir a prestação de assistência religiosa se ele fosse laico ao extremo? Há um conflito na interpretação constitucional. Vou além. Inciso 8º. Ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa. Ora, eu estou privando o eleitor e eventuais candidatos de poder exercer o seu direito à cidadania plena, ativa e passiva, votar e ser votado, por motivo de crença religiosa? Onde é que nós estamos, meu Deus do céu? Isso é muito grave. Inciso 9º. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independentemente de censura ou licença. Nós vamos censurar até mesmo as questões intelectuais que envolvem crenças religiosas. É isso que nós vamos fazer? Inciso 15. Prometo que não vou me estender muito nos incisos. É livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. O senhor falou que o senhor foi apedrejado, deputado, em cultos de praça. Quando eu tinha 9 anos, eu frequentava a Igreja Batista Renovada, Batista Central de Copacabana. Eu era o responsável pelo pedal do teclado, no culto do ar livre. Então, quando o senhor fala disso, eu sinto saudade desses cultos de ar livre. Quando se pregava o amor, a paz de Cristo, a redenção, fazendo que as igrejas fazem muito bem um trabalho social de recuperação das pessoas que muitas vezes estão enfermas na alma e em suas condutas. Inciso 16, sua primeira parte. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Isso é válido tanto para os comícios políticos, quanto para essas reuniões de cultos que a gente sempre viu, cultos ao ar livre. E aí vem o artigo 60, deputado, da Constituição Federal. E o que me interessa nele é o parágrafo 4º. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta, ou seja, uma PEC. Parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, inciso 4, os direitos e garantias individuais. Ora, se nós conseguimos, tecnicamente, comprovar que há uma interlocução entre o Estado laico e as religiões, e aí eu não estou, com o devido respeito, somente colocando evangélicos, eu estou falando de todas, absolutamente todas, e quando eu for fazer a minha crítica a esse novo conceito que o eminente ministro Fachin está querendo assim, trazer para a jurisprudência pátria, eu digo ao senhor, pode o parlamento, o senhor ou qualquer um dos outros 512 deputados, ou os 81 senadores da atual legislatura, que são constituintes derivados, os senhores podem alterar direitos e garantias individuais? Os senhores podem fazer uma censura que vá tolir o direito de liberdade de expressão, de punir as pessoas assim que têm as suas crenças? O texto constitucional é muito claro. E me chama muito a atenção, digo com muita preocupação, que esse tipo de conceito que está sendo trazido para o debate para tentar ser implementado na jurisprudência pátria afronta
tratados internacionais que o Brasil é signatário. Dentre esses, o Pacto de São José da Costa Rica e também tratados que o Brasil subscreveu junto à ONU. Isso eu coloco a todos os operadores do direito para uma efetiva reflexão. É muito perigoso. O Brasil pode sofrer sanções efetivas sobre isso. Bom, vou falar e vou deixar, e por favor, não me deixem, se eu for traído pela minha memória, na questão da grande dica que eu vou dar aos pastores. Mas eu vou falar agora sobre o abuso de poder de autoridade religiosa. Eu concordo com meu querido amigo Carlos Henrique e com outros operadores do direito, professor Thales Tácito, que é um orgulho para Minas Gerais, grande promotor de justiça, grande doutrinador eleitoralista, está lá em Poços de Caldas, e deixo aqui o meu abraço para ele de público. Proferiu, inclusive, uma palestra brilhante sobre esse tema, uma aula, na última segunda-feira, aqui em uma faculdade, em Brasília, telepresencial. Mas eu digo o seguinte: nós temos, seguindo o entendimento de Assis Brasil, nós temos a questão da representatividade. E aí eu digo, bom, eu estou sendo já informado que o meu tempo acabou. Eu peço assim, só para concluir, se possível, doutor Alexander, o senhor me daria mais 5 minutos? Muito obrigado. O que acontece? Nós temos, assim, no voto do ministro Fachin, no voto originário dele, ele se socorre de dois, e isso é muito importante que todos que nos assistem vejam isso, de dois países cuja legislação ela é radical na questão do Estado laico. Seriam os países do México e seria a França. Sua Excelência, inclusive, na última segunda-feira, ao falar com um grupo de empresários franceses, disse que estava muito animado em trazer essa influência da legislação de lá para cá. E me preocupa na questão do México também, que a questão do México ela criminaliza qualquer tipo de participação de líder eclesiástico, isso ele coloca no voto, também essa questão de autoridades eclesiásticas, seja na questão de disputa de mandatos, seja na questão de emitir opinião. Mas essa é a realidade deles lá, não é a nossa realidade aqui no Brasil. Me chama a atenção, e aí já começo realmente a ir para o final, lhe agradecendo, doutor Alexandre, se nós vamos instituir no Brasil o abuso de poder sindicalista, porque nós temos vários parlamentares que são ligados a sindicatos e se elegem sendo representantes de sindicatos. O abuso de poder futebolístico. Nós temos a bancada dos cartolas de futebol. Nós tivemos Roberto Dinamite pelo Vasco, Eurico Miranda pelo Vasco, Márcio Braga pelo Flamengo, o Vicente Cândido de São Paulo pelo Corinthians, o André Sanches. Nós vamos instituir esse novo conceito também? Coloco para suas excelências para uma reflexão. É claro que não. Então não é justo fazer esse tipo de perseguição com o segmento que representa pessoas que são ligadas, que professam algum credo. E digo aos senhores o seguinte, os cristãos no Brasil, quando eu digo cristão,
Eu estou me referindo a evangélicos, católicos e kardecistas, que também pregam assim a Cristo, cada um na sua visão, cada um na sua religião, que merece ser respeitada. Nós temos 80% da população brasileira cristã. Nós vamos censurar 80% da população brasileira? É isso? E digo aos senhores o seguinte: o abuso de poder de autoridade eclesiástica, como, com a devida vênia, como o ministro Edson Fachin quer colocar para ficar na jurisprudência pátria, ela vai tolir o direito de candidatar e de manifestar, seja em rede social, seja do jeito que for, os cidadãos que são pastores, bispos, isso segmento evangélico, reverendos, segmento católico, freis, padres, bispos, arcebispos, segmento kardecistas, mestres espíritas, segmento de religiões de matriz africanas, pais de santo, segmento de religião judaica, rabinos, segmento de religião islâmica, sheiks. É isso que nós vamos fazer? Nós vamos toler o direito dessas pessoas? Essas pessoas serão efetivamente punidas por professarem algum credo? Penso que é muito temerário. E, por fim, efetivamente, por fim, dou a seguinte dica a toda pessoa que professa uma fé, a todo pastor que tem o seu direito de se manifestar numa rede social, de falar assim, por exemplo, o Lincoln é meu amigo, o Lincoln me representa, ele não está pedindo voto, ele não está num púlpito, numa sessão eclesiástica. Ele, como cidadão, ele tem direito de se manifestar. E eu termino deixando a seguinte dica. Na Lei 9.504, artigo 39, parágrafo 3º e inciso 3. E sempre que vocês forem utilizar esse entendimento, utilizem o princípio da simetria. O artigo 39, ele prevê, no parágrafo 3º, que é vedado a instalação e uso de equipamentos de som, amplificadores, a distância inferior a 200 metros. Então, se você é um pastor, um padre, um mestre espírita, um pai de santo, um rabino, um monge budista, um líder eclesiástico, seja da religião que for, que tem que ser respeitadas, seja pela legislação constitucional, seja por uma questão de urbanidade, de educação que cada um de nós temos que ter, guarde isso. Ao terminar o seu culto, a sua atividade religiosa, saia do local do templo e, como cidadão, faça a reunião que você quiser, como cidadão, não como líder eclesiástico, a pelo menos 200 metros do local do seu templo religioso. E aí pega exatamente o artigo 39, parágrafo 3º, inciso 3, 200 metros das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros quando em funcionamento. Muito obrigado, Alexander. Peço 1000 desculpas por ter me estendido e espero ter contribuído para o debate e para o engrandecimento da ciência do direito eleitoral. Muito obrigado.